Familiares de ex-presos políticos na época da ditadura militar lutam na justiça para conseguir retificar atestados de óbito falsos. Militares e médicos legistas que colaboravam com o regime ocultaram que as mortes foram causadas após sessões de tortura e por execuções. A reportagem é de Marta Raquel. Tudo que a testa tem do pai está no álbum de fotos da família e nesta pasta. Gildo Macedo Lacerda foi torturado e morto no auge da repressão da ditadura militar, em 1973. Mas o atestado aponta que a causa da morte foi outra. A repressão fez divulgar uma informação mentirosa de que ele teria sido levado pelo exército para um encontro com um militante e que esse militante teria percebido a emboscada e atirado nele. Nunca esteve na lista dos desaparecidos políticos, porque a gente sabia que ele tinha sido morto. Mas a gente não tem, inclusive, o corpo. E não tinha um documento que comprovasse essa morte. Apenas em 1995, quando o governo Fernando Henrique fez uma lei, a Lei 9.140, que concedia atestado de óbito aos mortos desaparecidos políticos, é que nós conseguimos um atestado de óbito. Tessa tentou retificar o documento, mas a alteração foi parcial. Gildo foi morto sob tortura, então, causa da morte não natural, violência causada pelo Estado brasileiro, então tudo isso para a gente era bem importante. O cartório fez a retificação de uma maneira incompleta. Então, na frente do documento consta local da morte, não consta, causa da morte, não consta, data da morte, não consta. E todas as informações que nós já sabemos estão apenas atrás do documento. No caso do Luiz Eduardo Merlino, que também morreu sob tortura aos 23 anos, o 20º Cartório de Registro Civil de São Paulo negou corrigir o atestado de óbito. Argumentou que, pela lei de registro civil, não poderia fazer essa modificação a não ser por uma ação judicial, o que não é verdade, inclusive porque outros cartórios já aceitaram fazer essa modificação. No atestado de óbito consta que ele morreu por anemia generalizada. Nós sabemos que ele foi levado para o DOI-CODE, onde ele foi torturado por cerca de 24 horas em seguida. Eugênia Gonzaga, procuradora regional da República e presidente da Comissão de Mortes e Desaparecidos Políticos, protocolou no fórum um documento para que a correção aconteça e afirmou que a retificação é garantida por lei. Nós já conseguimos a retificação em pelo menos 5 casos e, infelizmente, em São Paulo, desde que nós adotamos essa sistemática de expedir um atestado pela Comissão Especial sobre Mortos e pedir a retificação administrativa, nós tivemos negados 2 casos. A lei de registros públicos permite que se faça isso nos casos em que não é necessário nenhum tipo de comprovação judicial. E a causa da morte em decorrência de atos praticados pelo Estado foi determinada pela Comissão Nacional da Verdade, que também foi criada por lei para essa finalidade. Não pode ser considerado banal que o Exército dê 80 tiros num carro de uma família. Então, e nem que ocorra tortura nas delegacias. Então, é a prática da violência de Estado. Na minha opinião, deriva desse passado que a gente não reconhece, que a sociedade brasileira não reconhece. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.